queridos, estamos aqui de volta para mais uma live nesse dia e hoje o nosso tema do nosso devocional é pés calçados e prontos para a batalha. Em Efésios capítulo 6 e versículo 15. Mas eu quero, antes de ler o texto de Efésios 6,15, para que você entenda, na verdade, para que a gente compreenda, eu quis contextualizar exatamente com aquilo que o próprio apóstolo Paulo vivenciou com relação a essa experiência de calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Atos, no capítulo 16, que fala da experiência do apóstolo Paulo, da sua vivência com esse tema de proclamar a palavra de Deus, tá bom? Então, se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, a partir do versículo 11, Atos 16, 11, vou ler os dois primeiros versículos 11 e 12, depois vou pular para o 16, e a gente vai então compartilhando esse momento da vida do apóstolo Paulo aqui e seus companheiros, tá bom? Atos 16, 11 e 12 diz: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. E dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Depois então vem a conversão de Lídia, mas não é meu foco hoje, eu quero pular para o versículo 16, tá bom? E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se então a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas dos cárceres, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado de todos os seus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Muito bem, por que eu fiz questão de ler esse texto aqui? Porque isso tem tudo a ver com a manifestação e a pregação do Evangelho, né? E é interessante que, se a gente comparar, por exemplo, com outro texto de Neemias, no capítulo 4, versículo 23, Neemias capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus diz lá em Neemias que nem eu, Neemias falando, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiram,
largávamos as nossas vestes e cada um se deitava com as armas à sua direita. Lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 23. Por que eu fiz questão de citar esses textos aqui? Porque quando eu vejo, querido, esse texto de Paulo, comparado aqui a Neemias, eu me lembro das vezes em que estive de serviço como oficial de dia no primeiro bis, e eu me lembro que a gente dormia equipado. E junto com esse equipamento estava também o nosso coturno, ninguém tirava o coturno para dormir. E às vezes eu me perguntava, ainda eu era muito jovem, muito moço, eu me perguntava, por que a gente precisa fazer isso? Por que a gente precisa estar aqui dormindo, né? Eu sou um oficial de dia aqui, num quartel como esse, que está rodeado da segurança, né, dos nossos sentinelas. Por que a gente precisa, então, também estar dormindo assim, todo pronto, todo preparado, como se alguma coisa fosse acontecer? Nada acontecia. Até que um dia eu viajei a São Paulo, na época fui a um quartel em São Paulo e para fazer um trabalho ali, e eu me lembro que eu cheguei e estava amanhecendo o dia e foram me pegar no aeroporto, e quando nós fomos chegando no quartel, eu me lembro que estava um alvoroço enorme, e então o oficial de dia veio me receber, e ele falou comigo muito rapidamente, e eu perguntei dele assim, o que está acontecendo? E ele me disse, sabe o que está acontecendo? É que o quartel foi assaltado nessa noite. As pessoas pularam, os traficantes, eles pularam as cercas e o muro, e então estavam tentando assaltar as armas, levar as armas e etc. Então a gente teve que mobilizar aqui. Aí eu então comecei a entender, porque nós nunca tínhamos vivido essa situação aqui no nosso quartel, no primeiro bis em Manaus. Estava um tempo de paz, não havia nenhum tipo de guerra, a gente estava sempre fazendo dessa forma, mas aí eu entendi que a gente precisava estar preparado o tempo inteiro, né? Então é isso que Neemias está dizendo nesse texto, né, também. E ele estava trabalhando, estava se exercitando, estava com as armas todo o tempo, e aí quando eles iam dormir, eles continuavam com seu uniforme, continuavam com suas armaduras, e do seu lado direito estava ali a sua espada, estava o seu escudo, estavam as suas armas. Você entende isso? E aí quando Paulo diz agora aqui, vamos voltar para Efésios capítulo 6, versículo 15, quando Paulo diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, Paulo aqui, ele descreve a importância de estarmos preparados, não só para nos defender contra os ataques do inimigo, mas também para atacar. No sentido de quê? No sentido de avançar na proclamação do evangelho. Esse é o nosso ataque, né? Estamos ao mesmo tempo preparados para nos defender, mas também estamos preparados para atacar. Nós temos que estar com os nossos pés calçados com a preparação do evangelho. E aí o apóstolo ele descreve brevemente uma situação de luta súbita que ele próprio viveu na primeira cidade europeia que ele foi fazer missões. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 2, o apóstolo Paulo diz que apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Por que Paulo fala disso? Nós lemos aqui, acabamos de ler aqui no livro de Atos, né? Onde é que ele estava? No versículo 12 do capítulo 16 de Atos diz, e dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia. E logo em seguida nós lemos o que aconteceu. Ele então expulsou um demônio daquela moça que era adivinhadora, e aí isso fez com que os seus senhores deixassem de receber o lucro que aquela mulher dava, e isso trouxe um grande transtorno para os seus senhores, e eles foram açoitados, eles foram quase que mortos ali, rasgaram suas vestes. Na verdade, tem alguns comentaristas que dizem que eles ficaram nus, completamente pelados. Ora, queridos, a pregação do evangelho
a gente entende quando Paulo fala isso aqui, é uma forma de atacar o inimigo. E ao mesmo tempo, o seu anúncio promove a paz. Olha que coisa maravilhosa. O Evangelho, ele tem o poder de produzir paz, seja onde for e em qualquer situação em que estivermos envolvidos. Então, para tanto, aquele que leva essa boa nova da paz precisa experimentar a paz em seu coração, para que possa anunciar a paz de Deus. Você entende agora por que Paulo diz: calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Só pode proclamar a paz aquele que está calçado, aquele que já se revestiu da paz de Deus. Só pode levar a paz aquele que tem essa paz. Por isso que Jesus, quando ele entrou, naquele dia que os discípulos estavam aflitos, naquela casa, reunidos, com medo, ele diz, ele dá a paz deles, a paz do Senhor, a paz que pode então refrigerar cada coração, não é? Que a paz de Deus venha quando ele chega, não é? A paz seja convosco. Mas por que Jesus estava falando a paz seja convosco? Porque ele tinha paz. Agora, interessante, quando nós lemos toda essa situação aqui de Paulo e Silas nessa situação, como isso é interessante. Então, o que acontece? Por anunciar que Jesus liberta, e essa liberdade se manifestar de fato, Paulo e Silas foram agarrados, eles foram arrastados para a praça principal. Compreende isso aqui, no Atos 16? Eles foram agarrados, açoitados, arrastados para a praça principal. Pastor, isso é paz? Espere. Ele estava pregando o quê? O Evangelho da paz. Ele estava anunciando Jesus, o Jesus que liberta. E essa liberdade se manifestou quando aquele espírito deixou aquela moça que estava oprimida. Não é? E o que aconteceu com eles? Foram acusados, foram despidos, foram açoitados. Onde eles foram acabar? Na prisão. Na prisão. Só que tem uma coisa. Eles estavam calçados com as botinas da paz. Eles estavam calçados com o coturno da paz, né? E então eles impediram que o carcereiro se suicidasse. E também os magistrados trataram eles com misericórdia. Mas por quê? Irmãos, só quem tem a paz de Cristo, só quem está calçado com a preparação do Evangelho da paz, só quem colocou a botina, só quem colocou o coturno da paz, pode de fato ter uma posição como a de Paulo e como a de Silas. Você compreende isso? Quantas vezes nós estamos passando nada? Só porque alguém falou alguma coisa, a gente já grita para ali, bate para acolá, alguém pisa no nosso calo. Veja bem, Paulo estava fazendo bem, expulsou o demônio daquela jovem. E o que eles fizeram? Maltrataram, açoitaram, agarraram eles, levaram para a praça principal, acusaram eles, despiram, açoitaram, foram para a prisão. Mas lá na prisão, diz a Bíblia, eles tinham tanta paz que à meia-noite eles cantavam, eles adoravam, eles buscavam a Deus. Isso não é impressionante? Será que você tem essa paz? É isso que eu queria falar com você esta noite. Né? Eu quero dizer para você, meu querido irmão, querido amigo, que nos ouve nessa noite. Você está em prontidão para levar o Evangelho da paz? Você tem vivido essa paz? Você está calçado com esse Evangelho da paz? Você está calçado com ela? Se você não tiver equipado o seu pé com esse Evangelho da paz, você não vai poder levar essa paz para outras pessoas. A gente só pode dar aquilo que tem. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nós precisamos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Você me entende? Você entende agora por que nós precisamos disso? Ok? De que Jesus realmente venha em cada coração. Traga a nós a sua paz, para que possamos realmente
sermos canais e levar essa paz aonde quer que nós formos. Que seja em lugares livres, que seja na prisão, mas que possamos ter essa paz para compartilhar com quem precisa receber essa paz. Amém? Um grande beijo no seu coração. Não se esqueça de compartilhar aquilo que Deus falou com você. Um grande abraço. Até amanhã.